E aí pessoal, mais um vídeo. Hoje vou falar de algo que eu vejo muita gente comentando quando se fala em ir para o Canadá, para Vancouver principalmente, ou então de falar em estudar na ILAC, né, que é a escola que eu estudei. E eu vou estar meio que abrindo esse assunto com vocês, que eu vejo muita gente falando como se fosse ponto negativo. Por ter muito brasileiro, muita gente fala que Vancouver não é um lugar legal para poder aprender inglês, né? Ou então fala que a ILAC não é uma escola boa para poder treinar inglês, aprender inglês, porque tem muito brasileiro lá. Eu discordo disso porque eu acho que assim, se você quer aprender uma língua, você deve treinar ela o máximo possível, independente se tem brasileiro ou não. Vancouver vai sim ter muito brasileiro e aí lá que também tem aluno brasileiro, é claro, eles recebem aluno do mundo inteiro. A minha dica é, se você quer treinar inglês, principalmente fora da escola, faça amigos de outros lugares do mundo, né? Não faça só amigo brasileiro. O que acontece? Na escola tem brasileiro, só que tem uma regra na escola que não deixa ninguém falar a língua do país deles, né? A língua que pode ser falada na ILAC é só inglês. Então você não vai ter problema de falar português na escola e ter um outro falando espanhol com espanhol, não vai ter ninguém falando, sei lá, coreano com coreano, não vai ter isso. Dentro da escola, independente da nacionalidade, todo mundo tem que falar só inglês. Fora da escola, quando você for fazer algum passeio, quando você for sair com seus amigos, aí vai depender de você. Se você for sair com amigos de outros países, vocês vão usar uma língua só, né? Independente se tem brasileiros, se tem gente de outros países, vocês vão usar o inglês, né? Por isso a minha dica é, não faça amigos só brasileiro, faça amigos de outros países também, né? Porque aí vocês vão usar o inglês de qualquer forma. Além da escola, tem também os fatos que acontecem fora dela, né? Que não estão relacionados à escola. Vou dar alguns exemplos para vocês verem como que acontece, né? Fora da escola, o que pode acontecer com um brasileiro. Bom, um dia eu estava andando na rua com um amigo, até que eu vi de longe um grupo, né, de meninos fazendo arte, gritando, conversando alto e tal. Eu falei, aquele monte de gente ali brasileira. Ele falou, como que você sabe? Você nem chegou perto deles ainda? Eu falei, a gente consegue identificar o brasileiro pela forma que ele age, né? Pela forma que ele anda, pela forma que ele fala, enfim. De longe eu avistei e falei que ele é brasileiro. Ele falou, vamos ver, vamos esperar chegar perto. Quando passaram perto da gente, eu percebi mesmo que era um brasileiro, estava falando português, e tinha um menino falando assim, essa cidade aqui tem mais brasileiro do que canadense. Aí eu virei pra ele e falei, é verdade. Aí ele assustou e falou, mais um brasileiro aqui. E assim você vai andando na rua e vai vendo brasileiro pra todo lado. Outro dia eu tava saindo da escola e tinha duas meninas na minha frente. Aí uma delas falou um palavrão, olhou pra trás, me viu que eu tava perto delas e assustou, né? Falou, nossa, o menino ouviu falando palavrão. Só que aí a outra falou, ele não é brasileiro, como é que ele vai entender? Aí ela pegou a outra, pegou e falou, ele é brasileiro sim. Aí elas começaram a brigar, discutindo se eu era brasileiro, se eu não era brasileiro, se eu tava entendendo ou não. Até que elas pararam no semáforo e continuaram discutindo e eu fingi que não tava acontecendo nada, fingi que não tava entendendo. Fiquei calado e na hora que uma delas foi atravessar a rua, o carro buzinou e quase atropelou uma delas. Aí eu falei, be careful, falei, cuidado em inglês. Aí ela pegou e falou, eu falei com você que ele não era brasileiro. Aí ela pegou e falou, ele é brasileiro sim, ele só tá falando inglês. Mas enfim, elas ficaram brigando por causa de mim, sabe, querendo saber se eu era brasileiro, se eu não era. E eu acabei fingindo que não era mesmo e atravessei a rua e fui pro meu canto. Um dia bem engraçado que aconteceu foi quando eu tava indo comer pizza com os meus amigos. E lá fora, pelo menos no Canadá que eu vi, é que as pizzas você compra fatia, né? Então tem uma vitrine com um monte de pizza lá e você escolhe a fatia que você quer. Eu tava na vitrine escolhendo as fatias, conversando em português com o meu amigo do meu lado e fazendo o pedido em inglês. Eu falando, moça, eu quero essa, em inglês. Quando eu terminei de pedir minha pizza, ela falou, o que mais você quer? Aí ela perguntou em português, aí eu falei, assustei, falei, nossa, é brasileira? Ela falou, sim, eu sou brasileira. Aí eu terminei de fazer o pedido com ela, nós comemos, e na hora que a gente tava indo embora, tinha um cara fazendo um pedido também em inglês, né, fazendo o pedido dele em inglês, e ela respondendo em inglês também. Nós despedimos dela falando, tchau, moça, em português, e o cara pegou e falou, peraí, você é brasileira? Ela, sim, eu sou brasileira. Ele, nossa, eu também sou. Então eles começaram a descobrir mais gente que era brasileira no restaurante. E eu tava na Capilano Suspension Bridge, o vídeo que eu postei, né? E chegando no parque, eu vi uma mulher que eu olhei pra ela e falei, eu te conheci em algum lugar, mas eu não sabia de onde que era, né? Aí ela olhou pra mim, ela lembrou de mim também, ficou me encarando. Aí ela pegou e perguntou, peraí, você tava no avião, você veio dia tal e tal? Eu falei, sim. Aí eu descobri que ela era a mulher que tava do meu lado no avião, brasileira, né? Outro dia foi quando a gente estava num restaurante e tinha uma moça, né, entregando os pedidos, uma garçonete, e eu percebi que ela parecia brasileira. Eu falei com um amigo meu, falei, olha, aquela mulher ali parece brasileira, só que a gente não sabe, né? Aí ele pegou e falou, você não sabe, não tem como nem saber, só se perguntar pra ela. Eu falei, eu vou abaixar a cabeça na hora que ela chegar aqui pra entregar, eu vou perguntar em português. Se ela responder, é porque ela é brasileira, ela entendeu. Se ela não responder, é porque ela não entendeu nada, então ela não é brasileira mesmo não. Então eu abaixei a cabeça na hora que ela veio entregar, eu abaixei a cabeça e falei, moça, você é brasileira? Ela, sim, eu sou brasileira. Aí nós descobrimos que ela era brasileira mesmo, que eu tava certo. E assim, como eu falei, você consegue ver o jeito do brasileiro na forma que ele anda, na forma que ele age, na forma que ele conversa. Se alguém estiver indo fazer intercâmbio ou viajando pra fora, vai perceber isso que eu tô falando. Outro dia bem engraçado foi quando eu fui em outra loja comprar um presente.
eu também não sabia que eu ia comprar, não tinha a menor ideia de que pudesse levar. Eu cheguei e falei com a moça em inglês, conversando com ela em inglês mesmo, falando que eu queria comprar um presente, que não podia ser muito caro. E ela pegou e me deu algumas dicas em inglês mesmo. Depois ela pegou e falou, peraí, você é de onde? Aí eu falei, eu sou do Brasil. Aí ela se assustou e falou, nossa, é brasileiro, começou a falar em português já, você é brasileiro e tal, se eu soubesse que falava em português. Aí ela assustou e eu assustei, ela falou assim, olha, se você não me falasse que você é do Brasil, nunca eu ia identificar que você é brasileiro, porque você não parece, você não tem sotaque de brasileiro, você não veste como brasileiro, você não anda como brasileiro. Então eu achei aquilo até meio estranho, falei, nossa, até que eu não pareço brasileiro não. Mas ela me deu algumas dicas em português, me contou como foi, né? Como ela fez pra chegar lá, como que ela tá lá e tal. E assim, se você tá indo, igual eu falei, você vai identificar muito fácil o brasileiro, é muito fácil de identificar. Chega a ser até engraçado, né? Mas, assim, não precisa ter medo de não treinar o inglês, porque se você tá indo na escola, você vai falar inglês na escola sim. Na escola só é permitido inglês. Na hora que você for pra fora da escola, né, fazer algum passeio e tal, como eu falei, se você tiver amigos de outros países, você vai usar o inglês, é claro. Se você fizer amizade só com brasileiro, aí vai ser só português, ok? Deixar mais um recado. Clica pra mim no sininho pra poder receber notificação dos vídeos que eu vou postar, tá? Me siga nas redes sociais, deixe seu like para me ajudar também. E se tiver alguma dúvida sobre brasileiro do fora do Brasil ou sobre qualquer outro assunto, pode deixar aqui embaixo. E é isso aí, valeu!